Fala galera, eu sou Gustavo, professor de matemática, e este é o canal Questões de Matemática. Dando continuidade ao nosso estudo sobre conjuntos, hoje vamos estudar a união e a interseção de conjuntos, né? O que que viria a ser a união e a interseção? A união, basicamente, é você juntar os elementos que estão em dois conjuntos, num conjunto só. Vamos ver, por exemplo, este caso aqui, o caso do conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3, e o caso do conjunto B, formado pelos elementos 4 e 5. Então, a união do conjunto A com o conjunto B vai dar por este símbolo aqui, ó. Este símbolo aqui é o símbolo da união entre dois conjuntos. Então, o que vai representar ele é os elementos 1, 2, 3, 4 e o 5. Né? Eu peguei todos os elementos de A, todos os elementos de B e coloquei num conjunto só. O que vem a ser a união desses dois aqui, ó, de A com B nesse segundo caso? É você juntar os elementos. 5, vamos pegar todos os elementos de A e vamos colocar aqui. 5, 7, 8. E agora vamos pegar todos os elementos de B e vamos colocar aqui. Essa vai ser a união. Mas nota que não existe a necessidade de, nos conjuntos, nós repetirmos os elementos. Por exemplo, esse 5 aparece duas vezes e esse 7 está aparecendo duas vezes também. Então, nós não vamos repetir elementos no conjunto, né? Então, a união desses dois conjuntos aqui é o 8, o 5 e o 7. Beleza? Nesse mesmo caso aqui, qual que seria a interseção desses dois conjuntos? Bom, a interseção de dois conjuntos nada mais é do que um novo conjunto em que ele é formado pelos elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B ao mesmo tempo. Por exemplo, o 5 ele está em A e está em B ao mesmo tempo. Então, esse número 5 ele vai estar no conjunto da interseção. O elemento 7 ele também está em A e em B ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar o número 7 na interseção, no conjunto interseção. O número 8 ele não está em A e, ou melhor, ele está em A, mas não está em B. Então, ele não vai pertencer à interseção dos conjuntos A e B. Então, neste caso, a interseção de A com B é formada apenas pelos elementos 5 e 7. Qual seria a interseção dos conjuntos A e B neste primeiro caso aqui? Nota que o número 1, o número 2 e o número 3 não estão em B, e o número 4 e o número 5 não estão em A. Não existe nenhum elemento que está em A e em B ao mesmo tempo. Logo, a interseção, neste caso de A com B, vai ser igual ao conjunto vazio. Né? Não existe ninguém que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Uma coisa interessante quando a gente começa a estudar união de conjuntos é se perguntar qual é o número de elementos da união, né? Porque muita gente pode pensar que o número de elementos da união é igual ao número de elementos de um conjunto mais o número de elementos do outro conjunto. Então, só para esclarecer, este símbolo aqui nós vamos usar para representar o número de elementos de um conjunto. É a cardinalidade do conjunto. Então, o número de elementos da união nem sempre é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. No caso desse exemplo aqui, ó, que nós vimos inicialmente, realmente o número de elementos da união deu 1, 2, 3, 4 e 5, né? No caso, no primeiro exemplo, deu 5. E
o número de elementos de A é 3 e o número de elementos de B é 2. Então, neste caso, esta fórmula bateu. O número de elementos de A união B deu 5 e o número de elementos de A deu 3 e o de B deu 2. 5 é igual a 3 mais 2, fechou. Nesse segundo caso, ó, o número de elementos da união foi 3. Né? Ó, o número de elementos da união deu 3, ó, o 8, o 5 e o 7. O número de elementos de A foi 3, é 3, e o número de elementos de B é 2. 3 é diferente de 3 mais 2. Portanto, o número de elementos de A união B nem sempre é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B. Qual seria ou melhor, será que existe uma fórmula que vai nos representar o número de elementos de A união B? Sim, essa fórmula vai ser essa, vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, para a gente calcular o número de elementos da união, a gente precisa calcular o número de elementos de um conjunto mais o número de elementos do outro conjunto e diminuir do número de elementos da interseção dos dois conjuntos, né? Isso a gente pode ver por meio de um diagrama. Ó. Vamos colocar aqui o conjunto A, vamos colocar aqui o conjunto B. Nota que o número de elementos de A união B vai ser dado pelo número de elementos que estão aqui, mais o número de elementos que estão aqui, mais o número de elementos que está aqui, certo? Quando a gente soma o número de elementos de A, nós estamos somando tudo isso aqui, ó, né? E quando nós somamos com o número de elementos de B, estamos somando com tudo isso aqui. Nota que quando a gente faz essa soma disso com isso, o número de elementos da interseção foi contado quantas vezes? Foi contado 2 vezes. E é por isso que na fórmula a gente tira uma vez o número de elementos da interseção para bater o resultado. Então esta aqui, ó, vai ser a nossa fórmula, né, para calcular o número de elementos da união de A com B. Beleza? Então vamos para mais um quadro em que a gente vai tratar de um exercício. Né? A gente vai nesse exercício aqui encontrar a união de A com B e a interseção de A com B em cada um desses 3 exemplos aqui, né? De cada um desses 3 casos. Vamos começar com o item A. Então, eu vou fazer aqui uma coluna, duas colunas, na verdade, né? Uma representando os elementos do conjunto A. Então, aqui, ó, eu vou colocar os elementos do conjunto A e aqui eu vou colocar os elementos do conjunto B. Quem são os elementos do conjunto A? São aqueles que estão aqui dentro, né? E estão separados diretamente por vírgula. Então, é o 0, o 1 e o 3. Quais são os elementos do conjunto B? Ó, o 0 está lá, né? E este elemento aqui, certo? Porque o 1 não pertence a B e nem o 3 pertence a B, porque o 1 e o 3 não estão separados diretamente por vírgula. Tem essa chave aqui, ó, que está atrapalhando o pertencimento desses elementos no conjunto B. Portanto, enquanto o conjunto A tem 3 elementos, o conjunto B vai ter apenas 2, esses 2 aqui. Qual seria a união do conjunto A com o conjunto B? A gente tem que juntar os elementos dos dois conjuntos sem necessariamente repetir os elementos. Então, é 0, 1, 3 e aquele elemento ali, que é o conjunto formado pelos elementos 1 e 3. Em outras palavras, a união do conjunto A com o conjunto B deu esses elementos aqui. Ou seja, a cardinalidade de A união B, ou o número de elementos de A união B, deu 4. Quem é o número de elementos de A?
É 3. Quem é o número de elementos de B? É 2. Quanto que é o número de elementos de A união B? É igual a o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. O número de elementos de A união B é 4. O número de elementos de A é 3. O número de elementos de B é 2. Menos o número de elementos da interseção. 4 é igual a 5 menos alguma coisa, né? Quem que é essa alguma coisa? Só pode ser 1, né? Porque 5 menos 1 vai dar o 4. Ou seja, vou escrever aqui em cima, o número de elementos da interseção de A com B obrigatoriamente tem que ser 1. Vamos conferir se realmente é isso, ó. Qual é o único elemento que está em A ou em B e em B ao mesmo tempo? É o 0, né? A interseção de A com B é formada apenas pelo elemento 0. Então a fórmula aqui, ela bateu direitinho. Vamos agora resolver, encontrar a união, né, e a interseção no caso do exercício da letra B. Ó, então, de novo, vou fazer aqui a coluna do conjunto A, a coluna do conjunto B. Então, quais são os elementos que estão em A? Nota que o 4 está em A, né? O 4 ele pertence a A. Esse elemento aqui está diretamente separado por essas duas vírgulas, então ele pertence a A. E este elemento aqui, ó, o 2, 3, também pertence a A. Nota que o 2 ele não pertence a A e o 3 ele não pertence a A. Se você está com dúvida nisso, dá uma olhadinha lá nos 2 primeiros vídeos sobre conjuntos, beleza? Então, quem são os elementos de A? É o 4, o conjunto formado apenas pelo 1 e o conjunto formado pelos elementos 2 e 3. Esses são os elementos do conjunto A. Quem são os elementos do conjunto B? É este aqui, ó, que está separado diretamente por vírgula. Este outro, né? O 2 e o conjunto formado pelo 3. Né? De novo, nota que o 1 não pertence a B, né? Porque o 1 não está separado diretamente por vírgula, como por exemplo o 2 aqui. Ó. O 2 tem essas duas vírgulas que o separam. O 3 também não pertence a B, bem como o 4 não pertence a B. Então, quem seria a união de A com B? A união de A com B, você simplesmente tem que unir todos esses elementos num conjunto só. Então, vamos começar ali com o conjunto A, o 4, este elemento aqui, né? Agora a gente tem este elemento que é diferente desse inicial, ó, porque aqui é o elemento 4, aqui é o elemento que é um conjunto que pertence a outro conjunto, que é o conjunto da união, né? Nós temos, ó, de novo esse aqui repete, ó, então esse elemento aqui que está no B está no A também, então não vou colocar ele de novo ali. Vou colocar o 2, né? E vou colocar o elemento que é o conjunto formado pelo elemento 3. Então, essa é a união do conjunto A com o conjunto B. Quem seria a interseção de A com B? A interseção de A com B, ó, a gente tem quantos elementos? Tem apenas um, né, que é este daqui, ó. É o conjunto formado pelo 1. A interseção de A com B vai ser este conjunto que tem só este elemento ali dentro. Então, quanto que é a interseção de A com B? Ou melhor, o número de elementos de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Vamos ver se aquela fórmula bate? Quantos elementos tem em A união B? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 elementos na união.
Quantos elementos tem no conjunto A? 3. Quantos elementos tem no conjunto B? 4. Quantos elementos tem na intersecção? 1. Ó, 3 mais 4, 7, menos 1 deu 6. A fórmula bateu de novo. Então, vamos agora resolver o exemplo do exercício C. Vou fazer de novo aqui, coluna do conjunto A, coluna do conjunto B. Aqui vou colocar os elementos do conjunto A e aqui vou colocar os elementos do conjunto B. Quais são os elementos do conjunto A? É o 2, este conjuntinho formado pelo 2 e o 3. Quais são os elementos do conjunto B? O 2, o 3 e o 4. Quem é a união de A com B? A união de A com B é o 2. Não vou repetir, ó, porque o 2 está aparecendo no A e no B, né? Então, só vou colocar uma vez o número 2. Tem este elemento aqui que está em A, que por sinal é diferente desse, né? Tem o 3, que está aqui e está aqui. Então, só vou colocar uma vez. E o número 4. Então, o número de elementos de A união com B é igual a 4. Quem é a interseção de A com B? É o conjunto formado pelos elementos que estão em A e estão em B ao mesmo tempo, que é o 2 e o 3. O 2 está aqui, né? E está aqui, e o 3 está aqui e está aqui também. Então, a interseção de A com B é este conjunto aqui. Então, número de elementos de A união B é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção B. Quanto que é a quantidade de elementos de A união B? 1, 2, 3. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aliás. 4 elementos. Quantos elementos estão em A? 3. Quantos elementos estão em B? 3. Quantos elementos estão na interseção? 2. Ó, 3 mais 2, 6, menos 1, 4, né? Então, bateu de novo a nossa fórmula. Bora continuar então. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, começando por este aqui. Esse é um exercício bem interessante que vai usar os diagramas, né? Vou explicar direitinho para vocês como é que a gente vai fazer o diagrama aqui. Então, o problema diz o seguinte: em uma sala existem 3 alunos que escrevem a lápis e a caneta, né? Tem alunos que escrevem apenas a lápis, tem alunos que escrevem apenas a caneta, mas existem alguns alunos que escrevem com lápis e com caneta, né? E a quantidade de alunos que escrevem com esses dois objetos é 3. 3 alunos escrevem com lápis e caneta. Do total de alunos, 8 escrevem com lápis e 12 escrevem a caneta. Sabendo que todos escrevem com lápis ou caneta, diga quantos alunos tem na sala. Então, eu vou fazer aqui ó, um conjunto, o conjunto formado pelos alunos que escrevem com lápis. E o outro conjunto, que é formado pelos alunos que escrevem com caneta. Nota que aqui, ó, nessa região, estão os alunos que escrevem com o lápis e com a caneta, com os dois objetos. E este número aqui ó, é 3. 3 alunos escrevem a lápis e a caneta. Então, eu vou colocar o número 3 representando isso. Nessa região aqui assim, ó, que pega essa parte, né, tudo isso aqui, estão os alunos que escrevem a lápis, mas que não escrevem a caneta. E nessa região aqui, né, que seria essa parte, toda essa aqui, estão os alunos que escrevem a caneta, mas que não escrevem a lápis, né? 8 alunos escrevem a lápis. Então, tudo isso aqui, ó, toda essa região, em todo esse conjunto, existem 8, né? Mas eu já coloquei o número 3 aqui, ó. Se eu já coloquei o número 3 e tudo aqui tem 8,
eu tenho que colocar o número 5 para completar os 8. 5 mais 3 é igual a 8. Da mesma forma para o número 12, ó. 12 escrevem a caneta, então 12 está em tudo aqui, todo esse conjunto. É o número de alunos que escrevem a caneta. Mas eu já escrevi o número 3. Então, como existem 12 nesse conjunto todo da caneta, faltam 9 para eu completar os 12. Em outras palavras, 9 alunos escrevem a caneta, mas não escrevem a lápis. 5 alunos escrevem a lápis, mas não escrevem a caneta. Quantos alunos escrevem a lápis? 5 mais 3, 8. Quantos alunos escrevem a caneta? 9 mais 3, 12 alunos. Beleza? Diga então quantos alunos tem na sala. A gente tem que somar, né? 5 mais 3 mais 9, que vai dar 17. Então, existem 17 alunos nesta sala. Beleza? Vamos lá, então, para o próximo exercício. Agora, um exercício de vestibular muito parecido com esse que acabamos de fazer, só que agora com um detalhezinho a mais que a gente vai ver. Então, aqui, ó, foi consultado um certo número de pessoas sobre as emissoras de TV que elas assistem. Obteve-se o resultado seguinte: 300 pessoas assistem o canal A. Então, vou fazer assim, ó. 300 pessoas assistem o canal A. 270 pessoas assistem o canal B. E 150 pessoas assistem A e B, né? E 80 pessoas, nenhum dos dois canais A e B. A gente vai pensar assim, tá? 80 pessoas não assistem nem o A, nem o canal B. Então, vamos fazer aqui o diagrama. Nesse conjunto vão estar as pessoas que assistem ao canal A, e neste aqui vão estar as pessoas que assistem ao canal B. Então, para resolver esse tipo de problema, o melhor sempre é começar pela interseção. Nota que 150 pessoas assistem tanto o canal A quanto o canal B. E esse número tem que ser colocado aqui, ó, porque aqui está tanto as pessoas que assistem o canal A quanto o canal B ao mesmo tempo. Então aqui eu vou colocar 150. Veja que existem 300 pessoas que assistem ao canal A, mas eu já coloquei 150 aqui, ó, que assiste ao canal A. Então, para completar esses 150 e chegar nos 300, eu preciso colocar mais 150 aqui, ó, 150 mais 150 dá 300. O que significa esse 150 aqui? São as pessoas que assistem ao canal A, mas não assistem ao canal B. E o que é esse 150? São as pessoas que assistem ao canal A e ao canal B ao mesmo tempo. E quanto que eu vou colocar nesta região? 270 pessoas assistem ao canal B, mas eu já coloquei 150 aqui que assiste ao canal B. Então, para completar esses 150 e chegar nos 270, eu preciso colocar 120 pessoas aqui. 120 mais 150 dá as 270 pessoas. E o que significa essas 120 pessoas? Significa que 120 pessoas assistem ao canal B, mas não assiste ao canal A. Quantas pessoas não assistem nenhum canal? 80. Eu não posso colocar em nenhuma dessas regiões aqui, ó. Então, vou colocar aqui fora mesmo. 80 pessoas não assistem o canal A e não assistem também ao canal B. Quantas pessoas foram entrevistadas? É só somar esses números. 150 mais 150, né? Que vai dar 300. 300 mais 120 vai dar 420, perdão.
420 e 420 mais 80, que são essas 80 pessoas aqui também foram entrevistadas, vai nos dar 500, né? 500 pessoas foram entrevistadas. Mas, e se a pergunta fosse assim, ó? Quantas pessoas não assistem ao canal B? De novo, quantas pessoas não assistem ao canal B? A gente tem que perguntar para cada um desses números se esse número assiste ou não. Por exemplo, 120 representa pessoas que estão no conjunto B. Então, aqui assiste o canal B. 150 também assiste o canal B. Em particular, também assiste ao canal A. Este número aqui representa pessoas que assistem ao canal A, mas não assiste o B. E o 80 não assiste o B. Qual foi a minha pergunta? Quantas pessoas não assistem ao canal B? A resposta seria 150 mais 80, que vai dar 0. 8 mais 5 dá 13, né? Então, 230 pessoas não assistem ao canal B. Quantas pessoas não assistem ao canal A? É 120, né? Quantas pessoas não assistem ao canal A? 120, é porque essas aqui assistem e essas aqui assistem. 120 mais 80 é igual a 200. Beleza? Então é só uma questãozinha a mais aqui para a gente pensar. Vamos para o último exercício. Esse aqui também é um exercício bastante interessante e vai tratar de patrocínio de atletas, né? É um exercício de um vestibular ou de acho que é um concurso, se não me engano, da FUNESP de 2017, que nos diz o seguinte: Carlos é o único atleta que tem patrocínio de 3 empresas A, B e C. Então, a gente tem 3 empresas aqui: a empresa a empresa B e a empresa C. O Carlos, ele é o único que é patrocinado por essas 3 empresas. A gente tem que procurar nesse diagrama qual que é a região que pertence, que representa as 3 empresas ao mesmo tempo, né? Que seria essa região aqui, ó. Essa região é a interseção de A, B e C. Quantas pessoas então eu devo colocar aqui? Uma, que é o Carlos. O Carlos, ele é o único atleta que tem patrocínio de 3 empresas, as empresas A, B e C. Então eu vou colocar o número 1 aqui. Continuando, em se tratando de atletas que recebem patrocínios de apenas 2 dessas empresas, temos o Leandro e o Hamilton das empresas A e B. Então, atletas que recebem patrocínio de apenas, essa palavra aqui é importante, apenas 2 empresas, o Leandro e o Hamilton, né, que são patrocinados pela empresa A e B. Qual é a região aqui que representa as empresas, os patrocínios das empresas A e B ao mesmo tempo? Seria toda essa região, certo? Só que o 1, ele não é o Carlos, ele não é patrocinado ele não é patrocinado apenas pelas empresas A e B, ele também é patrocinado pela C. Então a gente tem que ler direitinho essa frase. Ó. Em se tratando de atletas que recebem patrocínio de apenas 2 empresas A e B, seria esta região aqui, ó, essa região, né? De apenas A e B, né? Os A e B ao mesmo tempo seria tudo, mas de apenas A e B é essa parte aqui. E qual que é o número que eu devo colocar nesta região? 2, porque é o número de pessoas que são patrocinados apenas pelas empresas A e B, que é o Leandro e o Hamilton, né? Hamilton, não sei. Né? Marta e Silas são patrocinados apenas pelas empresas A e C. Então, A e C seria tudo isso, né? A e C seria toda essa região aqui, ó, né? Mas como a gente está falando de apenas, então a gente vai colocar o número 2 aqui, representando a Marta e o Silas. Amanda, Renata e Sérgio são patrocinados apenas pelas empresas B e C. Então são 3 pessoas que eu vou colocar nesta região
aqui. Beleza? E ele fala que existem 18 atletas, né? Então, existem total de atletas é igual a 18 que recebem patrocínio dessas empresas. E cada empresa tem pelo menos um atleta recebendo patrocínio somente dela. Então, nessa região aqui, nessa e nessa, que são as pessoas que são patrocinadas apenas por uma empresa, tem que ter obrigatoriamente alguém ali, né? Por causa dessa frase aqui. E cada empresa, né, tem pelo menos um atleta recebendo patrocínio. Então, obrigatoriamente, essas regiões, elas têm que ser marcadas. Beleza? Então, continuando, é correto afirmar que o número mínimo e máximo de atletas que a empresa B pode patrocinar são respectivamente de quanto, né? Vamos pensar no número mínimo de atletas que a empresa B patrocina. Quantos aqui que já são patrocinados pela empresa B? 2 mais 1 mais 3 que dá 6, né? Então, 2 mais 1 mais 3 dá 6. Então, aqui eu já tenho 6. Mas como essa região aqui eu tenho que preencher, por causa do enunciado do problema, então o mínimo seria se eu colocasse o número 1 aqui, certo? Se eu coloco o número 1 aqui, o número 1 é o menor valor que eu posso colocar nessa região. Então, o número mínimo de atletas que a empresa B pode patrocinar é 2 mais 1 mais 3, 6 mais 1, 7. Então, o mínimo é 7. E quanto será que é o máximo? Bom, o máximo que, eu, que é o número que eu devo colocar aqui, ele vai ser um número de tal modo que aqui e aqui sejam os menores possíveis. Quais são os menores possíveis que eu posso colocar aqui e aqui? Não pode ser 0 e 0, porque aqui tem que ter obrigatoriamente algum número, né? Então é 1 e 1. Para que aqui seja o máximo, eu devo colocar o mínimo nessas duas regiões, né? Então vou colocar o número 1 e o número 1. Vamos somar quantas pessoas já foram colocadas aqui, ó. 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Quantas pessoas existem no total? 18. Então, aqui nessa região tem que colocar o número 8, certo? Quantas pessoas, então, são patrocinadas pela empresa B? 8 mais 2, 10, mais 1, 11, mais 3, 14. Então, o máximo de atletas patrocinados pela empresa B é 14 e o mínimo é 7. Nossa resposta é a letra E. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. E na próxima aula nós continuaremos resolvendo as questões do vestibular da UFSC 2019/2, agora com a questão número 3. Link e e-mail na descrição. Um grande abraço e até mais.